A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo.
de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento pode ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito, os seguidores ou ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar o vídeo fixado em nosso perfil. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão por todos vocês aqui. Vamos dar início aqui às nossas orações para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da Tua Igreja Virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja agora o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. A oração de número 17. Vamos aqui na oração de número 17, que diz assim: Senhor Deus, haja agora o poder
dessa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando. Escolha agora um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Não deixe de escolher o seu número de rebanho, de 1 a 24. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Vamos aqui dar início ao sorteio. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Colossenses, 4 capítulos. O livro de Colossenses contém 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Colossenses para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Vamos aqui no livro de Colossenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem adulterar e sem acrescentar nada nas Escrituras Sagradas. Colossenses capítulo 4 contém 18 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando outras instruções para os seus discípulos, que diz assim, nos versículos 2, 3 e 4, perseverai em oração, velando nela, com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Reis, contém 25 capítulos. O livro de 2 Reis contém 25 capítulos. Capítulo 14 do livro de 2 Reis para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. 2 Reis, capítulo 14, contém 29 versículos, que diz assim: o reinado de Jeroboão II em Israel. O reinado de Jeroboão II em Israel. Nos versículos 24, 25 e 26 diz assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falará pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo nem absolvido, nem quem ajudasse
a Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Eclesiastes, contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Capítulo 11 do livro de Eclesiastes para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. Eclesiastes, capítulo 11. Contém 10 versículos que diz assim: outros conselhos. Nos versículos 3, 4 e 5. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, capítulo 16 do livro de Êxodo. Vamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 16, contém 36 versículos, que diz assim: Deus dá o maná e as codornizes. Nos versículos 13, 14 e 15. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho secou, por sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos meditar aqui no livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias contém 13 capítulos. Capítulo 1 do livro de Neemias. Para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Vamos aqui, Neemias. Capítulo 1 contém 11 versículos, que diz assim: a oração de Neemias. Nos versículos 2, 3 e 4, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de escolher o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho
2, 24, verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Graças a Deus. 24 capítulos. Capítulo 22 do livro de 2 Samuel, para os rebanhos de número 1 e rebanhos de número 2 estarem meditando. 2 Samuel, capítulo 22. Contém 51 versículos, que diz assim: o cântico de Davi, nos versículos 29, 30 e 31. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, o Senhor ilumina as minhas trevas, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. É o escudo de todos os que nele confiam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora sorteando uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando, mas lembrando que estamos apresentando em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é que é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 21. Vamos aqui na denúncia de número 21. Que diz assim: em nossa 21ª denúncia, muita atenção, nós afirmamos que há sim uma grande diferença entre o Espírito Santo e Espírito Santo. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que não há uma grande diferença entre o Espírito Santo e Espírito Santo, com base na Bíblia Sagrada, ambos vão receber 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 16. Vamos aqui na oração de número 16. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim: Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que haja o sangue do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que toda obra maligna saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa, desse comércio e desse veículo, através da tua santa palavra sendo ministrada, que é viva, é vida, é espírito e vivifica em um nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos 2 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Livro de Mateus, contém 28 versículos. Livro de Mateus, 28 capítulos. Capítulo 15 do livro de Mateus. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos.
de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui no livro de Mateus, capítulo 15. Contém 39 versículos, que diz assim, que o Senhor Jesus e a tradição dos fariseus, nos versículos 7, 8 e 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me enveneram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e de número 10, par. Vamos meditar aqui no livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras contém 10 capítulos. Capítulo 8 do livro de Esdras. Vamos aqui no capítulo 8 do livro de Esdras. Capítulo 8 contém 36 versículos, que diz assim, a lista dos que voltaram. Nos versículos 1, 2 e 3. Estes, pois, são os chefes das casas paterna, e esta a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. 2 filhos de Finéias, Gerson, 2 filhos de Itamar, Daniel, 2 filhos de Davi, Atos, 2 filhos de Secanias e 2 filhos de Paróis, Zacarias. Com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos contém 16 capítulos. Romanos, capítulo 5. Vamos aqui no livro de Romanos, capítulo 5. Contém 21 versículos. Que diz assim, justificação pela fé traz a paz. Nos versículos 2, 3 e 4. Pelo qual também temos entrada pela fé, e é a esta graça, na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Vamos aqui, Jeremias, capítulo 18. Contém 23 versículos, que diz assim, a casa do oleiro, nos versículos 2, 3 e 4. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele
outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vão meditar aqui no livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito contém 3 capítulos apenas. Capítulo 2 do livro de Tito. Livro de Tito, capítulo 2. Contém 15 versículos, que diz assim: qualidade de presbíteros, nos versículos 6, 7 e 8. Aquele que for irrepreensível marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução. Perdão, é no capítulo 2 do livro de Tito, contém 15 versículos. Instruções para o ministério de Tito, nos versículos 2, 3 e 4. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 224 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vamos meditar aqui no livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Capítulo 10 do livro de Ezequiel, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Capítulo 10 contém 22 versículos, que diz assim: a visão dos querubins e o incêndio de Jerusalém. Nos versículos 3, 4 e 5. E os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou aquele homem. Então uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como voz do Deus Todo-Poderoso, quando falava. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 28. A denúncia de número 28 diz assim: muita atenção, mostre para nós das 12 igrejas virtuais na Bíblia Sagrada Católica que o Senhor Jesus o Cristo não teve irmãos de sangue, filhos de sua mãe, a Santa Maria, e receba um prêmio de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui estar fazendo mais uma oração, e lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 10. Vamos aqui na oração de número 10, que diz assim:
Nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço, Senhor, para enviar o Teu Santo, o Espírito Santo, para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o Teu, o Espírito Santo, em nossas vidas, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação, sem sentimentos, sem emoção nenhuma do ser humano. Somente você e o Espírito Santo. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Saiu o livro de Números, contém 36 capítulos. Livro de Números, 36 capítulos. Capítulo 25 do livro de Números. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. E não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo. Escolha aí um número de 1 a 24 e toda live você estará recebendo uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Assim meditação e aumentar a sua fé. Romanos, capítulo 10, no versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Números, capítulo 25. Contém 18 versículos, que diz assim: adoração a Baal, nos versículos 3, 4 e 5. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e ao ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se ajuntaram a Baal-Peor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filemão, um capítulo. Filemão, um capítulo apenas. Vamos aqui no livro de Filemão. Contém 25 versículos, que diz assim: intercessão por Onésimo, nos versículos 15, 16 e 17. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, receba-o como a mim mesmo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de João, 21 capítulos. João, 21 capítulos. Capítulo 17 do livro de João. Glórias ao nosso Senhor Deus. João, capítulo 17. Contém 26 versículos, que diz assim: o Senhor Jesus ora por seus discípulos. Nos versículos 11, 12 e 13. Diz assim:
E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guardas em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque, 3 capítulos. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de escolher o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar falando ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Abacuque, no capítulo 2, que contém 20 versículos, que diz assim: a resposta de Deus para o protesto do profeta Abacuque, nos versículos 2, 3 e 4. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará se tardar, espera-o. Porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago, 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de Tiago. Vamos aqui no livro de Tiago, capítulo 5. Contém 20 versículos, que diz assim: cultivar a paciência. Como devemos cultivar a paciência? Diz assim nos versículos 7, 8 e 9. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 9 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 9. Contém 29 versículos, que diz assim: fala sobre a aliança de Deus com Noé, nos versículos 2, 3 e 4. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a ave verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Levítico, 27 capítulos. Levítico, 27 capítulos. Capítulo 11 do livro de Levítico. Vamos
Vamos aqui, Levítico, capítulo 11. Contém 47 versículos, que diz assim: os animais limpos e imundos. Nos versículos 14, 15 e 16. E o milhano e o abutre, segundo a sua espécie. Todo corvo, segundo a sua espécie. E o avestruz, o mocho, o cuco e o gavião, segundo a sua espécie. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias contém 14 capítulos. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Capítulo 9 do livro de Zacarias. Vamos aqui no capítulo 9 do livro de Zacarias. Capítulo 9 contém 17 versículos, que diz assim: a vinda do Messias e o seu reino, nos versículos 11, 12 e 13. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltei à fortaleza, ó presos. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro, porque entesei Judá para mim, como um arco, e fiz de Efraim sua flecha. Despertarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei, ó Sião, como a espada de um valente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Isaías, 66 capítulos. Isaías, 66 capítulos. Capítulo 60 do livro de Isaías. Isaías, capítulo 60. Contém 22 versículos, que diz assim: a glória de Sião, nos versículos 1, 2 e 3. Levanta-te e resplandece, porque vem a luz, a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplandor que te nasceu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu, 2 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ageu. Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: promessas a Zorobabel, nos versículos 20, 21 e 22. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, transtornarei os carros e os que neles andam, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela sua espada, pela espada do seu irmão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Capítulo 3 do livro de Cantares. Cantares, capítulo 3, contém 11 versículos, nos versículos 1, 2 e 3. De noite em minha cama busquei aquele a quem ama minha alma, busquei-o e não achei. E eu disse: levantar-me-ei, pois, e
rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças, buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o, não achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu lhes perguntei, vistes aquele a quem ama a minha alma? Assim como Salomão estava à busca do seu par perfeito, o nosso Senhor Deus busca os seus verdadeiros adoradores para adorarem o Pai em espírito e em verdade. Porque em João 4, do 21 a 26, está escrito assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias, 7 capítulos. Miqueias, capítulo 3. Vamos aqui no livro de Miqueias, capítulo 3. Contém 12 versículos, que diz assim: a falsidade dos profetas, nos versículos 5, 6 e 7. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aqueles que nada lhe dá na boca preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, tereis trevas sem adivinhação. Por-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação das nossas ofertas, das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examinem Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 42. Vamos aqui na denúncia de número 42. Que diz assim: muita atenção, nós afirmamos que a Bíblia Sagrada é o único segmento de fé espiritual que não permite fábulas, teologias, pensamentos, imaginações, sonhos ou qualquer outra coisa que venha do ser humano ou de livros seculares que esteja fora da Bíblia Sagrada para o ser humano trabalhar nos ministérios do Senhor Jesus ou Cristo. E se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, que a nossa afirmação é uma mentira, vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia. A denúncia de número 25. Vamos aqui na denúncia de número 25, que diz assim: nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos nós somos santos,
E também afirmamos que o Senhor Deus e a Bíblia Sagrada não permitem quem não é um santo trabalhar nos ministérios do Senhor Deus e do Senhor Jesus ou Cristo, seja trabalhando nos ensinos das Escrituras ou ministrando ou tendo algum dos cargos ou títulos de obreiros, apóstolo, presbítero, bispo, pastores ou qualquer um outro. E nós afirmamos que para ter um desses cargos ou trabalhos, tem que ser um santo. Muita atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as 3 afirmações sobre os santos, a afirmação do Senhor Deus, a da Bíblia Sagrada e a nossa são mentiras, vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem e escolher um número aí de 1 a 24. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24D. Fazemos lives de segunda a sexta, às 18 horas e 7 minutos, até às 19 horas e 10 minutos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao número. Se você escolher o número 1, você vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 4. Número 8, 2 Reis, capítulo 14. Número 20, Eclesiastes, capítulo 11. Número 13, Êxodo, capítulo 16. Número 2, Neemias, capítulo 1. Número 9, 2 Samuel, capítulo 22. Número 3, Mateus, capítulo 15. Número 18, Esdras, capítulo 8. Número 14, Romanos, capítulo 5. Número 4, Jeremias, capítulo 18. Número 24, Tito, capítulo 2. Número 22, Ezequiel, capítulo 10. Número 12, Números, capítulo 25. Número 21, Filemão, capítulo 1. Número 6, João, capítulo 17. Número 7, Abacuque, capítulo 2. Número 15, Tiago, capítulo 5. Número 5, Gênesis, capítulo 9. Número 10, Levítico, capítulo 11. Número 19, Zacarias, capítulo 9. Número 16, Isaías, capítulo 60. Número 11, Ageu, capítulo 2. Número 23, Cantares, capítulo 3. Número 17, Miqueias, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora vamos aqui para nossas finalizações. Que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertantes de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @a IG 1-318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua aula para com o Senhor Deus e receber as recompensas.
Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus nessa live. Agradeço a presença de cada um de vocês que ficou comigo até o final. E se você também chegou no decorrer dessa nossa live, fico imensamente grato a cada um de vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus e aguardo vocês na nossa próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Às 18 horas e 7 minutos. Glórias, aleluias, meu muitíssimo amém.